Olá galera, quem fala com vocês aqui é o professor Ronan e nós vamos finalizar a nossa aula de rebeliões na América Portuguesa, falando da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana. Pessoal, vamos dividir aqui por partes. Vamos começar falando apenas da Inconfidência Mineira, que pode também ser chamada de Conjuração Mineira, né? Que é um ato contra a coroa portuguesa. Tá? É importante a gente só entender aqui o contexto econômico do Brasil nessa época. Tá? Então, a economia brasileira já estava enfrentando grande dificuldade. O ciclo do ouro já estava chegando no fim. E, pessoal, para piorar também a situação, Portugal estava com uma grave crise financeira lá na Europa. Então, esse aí era o cenário, né, dessa nossa aula número 5 sobre a Inconfidência Mineira. Bem, pessoal, Portugal, com essa crise que ele estava vivendo lá na Europa, ele passou a cobrar cada vez mais os impostos do Brasil. E um dos impostos que ele criou, pessoal, que ele resolveu cobrar, é o que chamava-se de derrama. Derrama, pessoal, era nada mais nada menos do que a cobrança dos impostos atrasados. O governo português resolveu estipular um valor fixo, né, que os produtores de ouro nessa região, que os garimpeiros tinham que pagar. E o valor estipulado, pessoal, era de 100 arrobas de ouro por ano. Isso equivale aí a uma tonelada e meia, tá, por ano. Só que, pessoal, no auge da mineração, não era tão difícil chegar a esse valor de impostos e ainda as pessoas lucrarem com o ouro. Tá? Mas na época da crise, que é o que a gente está falando aqui agora, eles não conseguiam pagar esse valor estipulado pela coroa portuguesa. E como eles não conseguiam pagar, eles ficavam devendo. Então a derrama seria justamente isso, quando a coroa portuguesa viesse para cobrar o que você está devendo. E, dependendo do que você estiver devendo, os valores, ele vai na sua residência, pega seus bens, pega o que você tem de valor e levam embora. Então, esse era o receio deles da coroa portuguesa executar a derrama. Bom, pessoal, esse dado aqui é muito importante. Lá no final da Inconfidência Mineira, da Conjuração Mineira, a gente vai entender. Olha o ano que ela aconteceu, 1789. Tá? Então, essa revolta aconteceu, né, por alguns fatores, mas o principal deles era o medo de a coroa portuguesa executar a derrama. Tá? E os outros impostos pagos pelo ouro. Na aula sobre a Vila Rica, na revolta de Vila Rica, nós falamos, por exemplo, do imposto chamado de o quinto. Bom, pessoal, havia aqui na região mineradora essa questão da queda de ouro, né, da extração de ouro. Então se debatia muito ali entre os governantes e entre os mineradores. Esse ouro estava acabando mesmo ou será que era o contrabando que estava aumentando? Então, para os portugueses, eles não haviam essa história de ouro está acabando. Para os portugueses, era uma questão do aumento aí do contrabando. E o contrabando aumentando, eles não estavam pagando os impostos devidos. Então, pessoal, esse movimento foi criado aí pela elite mineira, mas ela teve a adesão aí de todas as camadas da sociedade, tá? Os homens ricos que estavam atolados aí nessa dívida, né, em dívida, principalmente com a derrama. E, pessoal, nessa época, eles aprenderam a odiar essa exploração da colônia, né, por uma metrópole, por Portugal. Tá? Então eles acreditavam, essa elite mineira, que um país independente havia mais chance de prosperar e todo mundo ganhar dinheiro. Tá? Então eles foram divulgando esse movimento e ela teve a adesão das demais camadas sociais. Tá? Então foi aumentando aí a participação popular na Inconfidência Mineira. Aqui nós temos
as principais ferramentas utilizadas para a questão das cirurgias, né, utilizada aí por Tiradentes. Pessoal, lembra que o ciclo anterior ao ciclo do ouro era o ciclo do açúcar. Tá? Então, nesse período se consumia bastante açúcar, em uma época em que não havia, por exemplo, pasta de dente, escova dentária, então não tinha um tratamento. Quando você passava por alguma mazela em algum dos seus dentes, com alguma dor nos dentes, a solução era extrair este dente. E, pessoal, também é importante dizer que não havia faculdade de odontologia, não tinha aí os famosos dentistas. Então, pegava-se alguns homens considerados habilidosos para fazer essa extração aí. Um desses homens, pessoal, era Joaquim José da Silva Xavier. Galera, quando a gente for falar lá que o Joaquim José da Silva Xavier, é muito comum as pessoas dizerem que ele só morreu porque ele era pobre. Pessoal, na verdade, ele nasceu pobre. Tá? Durante a sua adolescência, fase adulta, ele conseguiu entrar na carreira militar. Só que ele entrou, pessoal, sem ter uma espécie de padrinho. Então ele não conseguia se promover lá dentro da carreira militar. Então ele permaneceu sendo esse cargo aí de alferres, que equivale hoje a uma coisa abaixo do tenente. Então, pessoal, dentro dessa outra profissão dele, ele tinha essa habilidade, né? Ele era conhecido popularmente por tirar dentes sem dor. Seria mais ou menos aquela expressão quando você tem alguém na família, por exemplo, sua mãe, que trabalha na área de saúde, aí costuma dizer que ela aplica injeção sem doer. Porque na verdade as pessoas se preparam psicologicamente para isso. Aqui, pessoal, nós vamos falar dos principais objetivos aqui da Inconfidência Mineira. Então, eles queriam uma independência de Minas Gerais. Pessoal, esse aqui é um fator preponderante e importante para o movimento, porque foi um primeiro movimento que se falou na independência, mesmo não sendo de todo o Brasil, mas ele veio falar sobre se separar de Portugal. A capital, pessoal, nesse novo estado independente seria a cidade de São João del Rei. E outro fator importante, curioso aqui para a gente ressaltar, é que esse novo estado seria uma república, tá? Então a importância da república é que o governante fica por tempo determinado, ao contrário da monarquia, onde o rei, o cargo dele é vitalício, a não ser que ele renuncie por alguma razão. Bom, pessoal, outra característica importante é que as faculdades no Brasil não havia. Tá? Então, os brasileiros, para poder estudar, fazer um nível superior, eles tinham que ir lá para a Europa. Então, Coimbra, por exemplo, é uma cidade lá em Portugal, ou Paris, capital da França, eram os locais que mais recebiam aí os brasileiros para estudar. E esses brasileiros, pessoal, que lideraram esse movimento aqui da Inconfidência Mineira, alguns deles tinham estudado em Paris e lá eles foram apresentados aos ideais iluministas, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, esses ideais iluministas estavam fortemente enraizados aqui nessa Inconfidência, nessa conjuração mineira aí. Então eles queriam, pessoal, criar também aqui em Vila Rica, uma universidade, até para os portugueses, os brasileiros não terem que ir para Portugal para estudar. E a criação de uma casa da moeda. Isso aqui implica, pessoal, em eles terem que produzir a própria moeda deles, o próprio dinheiro, né? Porque o ouro, quem era produzido era pelas casas de fundição, que era lá, né? Que ele era selado e quintado para os portugueses. E é importante, pessoal, para a gente finalizar essa parte aqui, os líderes da Inconfidência Mineira, eles estavam encantados, vamos dizer assim, com a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos haviam se tornado independente nesse momento histórico aqui, e isso deu esperança aos demais países da América. E a influência da independência norte-americana foram os iluministas. Por isso que os iluministas começaram a ganhar força nos países latino-americanos. Bom, pessoal, essa aí é a bandeira do movimento, né, da Inconfidência Mineira, que virou uma bandeira, né, que foi criada também para ser a bandeira desse país, né, desse estado que eles queriam criar com a capital em São João del Rei.
E aí hoje acabou se tornando a bandeira do estado de Minas Gerais, tá? Então essa bandeira da República Mineira, pessoal, tem essa inscrição aí, ó, libertas como será também, que é liberdade, ainda que tardia, que é a questão de separar definitivamente aí de Portugal. Então separar Brasil de Portugal. Por isso a importância aqui, foi o primeiro movimento que pregou isso aqui no Brasil. E como a gente já ressaltou, né, ele tinha forte influência iluminista e também na independência dos Estados Unidos. Bom, pessoal, aqui os desejos, os anseios do movimento era acabar com a derrama. Só que, como a gente falou, esse movimento aqui começou pela elite. Então, essa elite mineira possuíam escravos, tá? Então, eles em nenhum momento aqui falaram em acabar com a escravidão. Eles não queriam ficar sem suas posses, né, sem seus escravos, tá? Então, e eles também defendiam a teoria de que eles teriam que executar esse movimento da Inconfidência Mineira, todo mundo indo para a rua, no dia que a coroa portuguesa tinha marcado aí a derrama, no dia que eles iam aparecer para cobrar, para apreender os bens dos moradores da cidade. Por que, que eles esperaram esse dia, pessoal? Para eles poderem ter a adesão do povo, a adesão popular. Porém, pessoal, esse movimento foi traído por 3 homens que queriam o perdão individual de suas dívidas. Tá? Então eles foram lá, denunciaram, caguetaram esse movimento. Então a Inconfidência Mineira, pessoal, a Conjuração Mineira, ela foi toda desenhada no papel, mas o movimento em si, a revolta em si, não chegou a estourar, porque a derrama não aconteceu. Os chefes lá, os líderes portugueses descobriram, né, e prenderam aí os principais envolvidos nesse movimento. Tá? Então ela foi denunciada em troca de dívidas por 3 homens. Bom, pessoal, esses líderes, né, esses homens envolvidos no movimento, no qual Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier fazia parte, passaram 3 anos presos, tá, pessoal? Eles iam da cadeia para o julgamento, do julgamento para a cadeia, sem contato com ninguém, sofrendo agressões físicas dentro das prisões, tá? E ao término desse julgamento, né, apenas Tiradentes foi condenado. Na verdade, pessoal, a condenação não era para ter sido para ninguém, pelo menos não dessa forma mais bruta, que é condenado à morte. Tá? Então, os que estavam envolvidos nos julgamentos não aceitaram e queriam matar alguém. Os outros líderes aqui tiveram penas mais brandas. Então, por exemplo, Tiradentes, ele foi condenado à morte para servir de exemplo para os outros. Tá? Enquanto que os outros líderes desse movimento, uns foram presos, né? Continuaram, pegaram mais anos de prisão, outros foram banidos, mandados para Angola, para viver lá, né? Um país, viver exilado. Então, no dia 21 de abril, pessoal, de 1792, Tiradentes é enforcado e esquartejado. As partes do seu corpo foram salgadas e expostas pela cidade, que é para as pessoas verem, né, por mais tempo, né, salgou ali para não demorar essa deteriorização. Então, para as pessoas verem as partes do corpo e quando pensarem em fazer o movimento contra a coroa, pensarem 2 vezes. Só que essa cabeça de Tiradentes acabou sendo recuperada pelos seus aliados e acho que enterraram aí com alguma certa dignidade, tiraram a exposição. E outra coisa, pessoal, tudo que havia de Tiradentes na cidade de Vila Rica foi destruído. Derrubaram sua casa, queimaram seus móveis, tudo que ele tinha, todos os seus objetos pessoais. Tá? Então, o terreno no qual a casa dele ficava, jogaram salgaram para nunca mais nascer nada lá. Fizeram isso aí com Tiradentes. E o interessante, pessoal, é por que então que Tiradentes ganhou esse feriado, 21 de abril. Como eu falei para vocês, a questão da data foi muito importante. 1789 foi quando começou aí a Inconfidência Mineira. Em 1789, pessoal, se vocês fizerem uma conta rápida, dá 100 anos depois, dá exatamente 1889. Então, 1889, o Brasil vira república, né? Porque quando o Brasil era
monarquia, ele ainda foi governado por Dom Pedro I, que era português, e quando o filho dele assumiu, Dom Pedro II assumiu, mesmo nascendo no Brasil, ele ainda tinha muitos aliados portugueses. Então, a República era um fim desse ciclo Brasil-Portugal. E na hora que eles acharam de buscar um herói, vamos buscar um herói no passado. E buscaram Tiradentes. Tiradentes, pessoal, primeiro que a data da Inconfidência Mineira bateu certinho, ó, 100 anos, número redondo, que brasileiro adora essa questão. Né? Quando você acorda cedo, você bota o celular para tocar, por exemplo, 7 horas, e não 6h59 ou 7h01. Então esse número redondo já encantou bastante. Outra característica, pessoal, como vamos colocar Tiradentes se ninguém tem imagem nenhuma dele? Tudo que possuía-se de Tiradentes foi destruído, foi acabado. Então o que as pessoas fizeram? Colocaram ele parecido com alguém que todo mundo conhece, no caso, Jesus Cristo. Então você pode observar que nas imagens de Tiradentes, ele tem o cabelo comprido e a barba comprida. Mas, pessoal, ele não era, né, os relatos históricos mostram que ele não tinha esse cabelo comprido, nem essa barba comprida, por conta, né, até mesmo por ser militar. Tá? E ele aparece sempre com essa bata branca para fazer essa alusão. Todo mundo acaba lembrando de Tiradentes por causa dessa semelhança. Mas isso foi criado 100 anos depois de sua morte. Bom, um outro movimento, pessoal, também tão importante quanto a Inconfidência Mineira, foi a Conjuração Baiana. Inclusive aí, ó, essa é a bandeira do movimento dele, dos conjurados da Bahia. Bom, pessoal, nessa conjuração aqui, nós veremos aí muitas semelhanças com a Inconfidência Mineira, mas também tem algumas diferenças importantes que vale a pena ser ressaltadas, tá? Bom, pessoal, na Conjuração Baiana também aconteceu, né, no final do século XVIII, em 1798, só que aconteceu em Salvador, capital da Bahia. Tá? Ela é apelidada, chamada de Revolta dos Alfaiates. Pessoal, quem liderou esse movimento, e aí já é ao contrário da Inconfidência Mineira, foram os pobres, que se autodenominavam pretos ou pardos. Então, é importante a gente ressaltar aqui um dado bem curioso, que na sociedade baiana daquele momento, havia lá 60 mil habitantes. Desses 60 mil habitantes, pessoal, 40 mil se autodenominavam aí pretos ou pardos, pretos e pardos. Né? E aqui eu coloquei a imagem de alguns líderes que apareceu na Conjuração Baiana. Pessoal, mesmo tendo esse número alto de pretos ou pardos, eles não estavam nos altos cargos, né? Não estavam ali trabalhando diretamente para o governo português. Eles estavam sofrendo com as diversas formas de racismo institucionalizados. Tá? Então, por isso que nasceu aí a revolta da Conjuração Baiana. Então, pessoal, como a causa também era nobre e defendia também a independência e o melhor para o povo baiano, ela ganhou a adesão de todas as outras camadas. Tá? Então, a elite baiana participou, a classe média, os homens livres e os pobres também. Só que é importante deixar claro essa diferença aí, porque a Conjuração Baiana foi liderada, foi criada pelos pobres, ao contrário da mineira, que foi criada pela elite. Ela também sofreu a influência iluminista, outra semelhança aí, a questão da liberdade, igualdade e fraternidade. Então ela sofreu aí essa influência, e eles aqui também, pessoal, na Conjuração Baiana, assim como na Conjuração Mineira, eles também admiravam muito a questão da independência dos Estados Unidos. Então esses ideais chegou com força aqui também em Salvador, também na Bahia. Bom, o que eles lutavam, pessoal? Os comerciantes, eles estavam crescendo. Enquanto esses comerciantes estavam crescendo, a população estava passando fome. Tá? Só que quem passava fome aqui era basicamente os denominados pretos e pardos. Os comerciantes, a grande maioria
ricos portugueses tinham um monopólio aí do comércio. Então eles acabavam botando o valor dos produtos que eles queriam ou quisessem, né? E aí, pessoal, houve essa luta contra os impostos, os altos impostos, a alta dos preços e a opressão. Só que aqui, pessoal, tem uma diferença que é importante ressaltar em relação à Inconfidência Mineira. Aqui a luta, pessoal, não era esse imposto aqui não era do ouro, até porque na Bahia não era uma região mineradora. O que acontecia, pessoal? Na Bahia, enquanto o açúcar estava em alta, Bahia e Pernambuco eram os dois maiores produtores de açúcar, como nós falamos lá nas aulas das revoltas anteriores. Então, na Bahia, se popularizou a mania de toda fazenda você parar de produzir qualquer outro tipo de cultura e cultivar apenas a cana de açúcar, que é para fazer o açúcar e vender para a Europa. Esse aí foi o que todos os proprietários, os grandes proprietários faziam. Tá? E, pessoal, com isso, pararam de produzir os outros alimentos. Os outros alimentos, feijão, enfim, estavam vindo de fora de Salvador e chegavam a Salvador com esse preço bem alto, bem elevado. Então, por isso aí que eles lutavam contra essa questão do preço, a questão dos impostos, tá? E a luta contra o racismo, como a maioria da população aí era negra, né? E o sistema baiano, o sistema brasileiro, o sistema colonial brasileiro era altamente escravagista, então eles lutavam aí contra essa opressão também. Bom, eles exigiam, pessoal, o fim do monopólio português e, como nós falamos aqui no slide anterior, principalmente na questão da alimentícia, tá? Na questão desse comércio aí dos alimentos. E olha que outra semelhança e dado importante também em relação à Inconfidência Mineira. A proclamação de uma república. Então ela também já estava falando aqui em se separar de Portugal. Tá? E eles queriam também, pessoal, a abertura dos portos, porque eles defendiam que se você exportasse, comercializasse com qualquer outro país, não apenas com Portugal, todos os países sairiam ganhando, tá? Porque você podia focar mais no que você produzia. Bom, pessoal, também defendia essas questões sociais, o fim do preconceito racial, o fim do racismo, a diminuição dos impostos e, pessoal, o aumento dos salários, porque a jornada de trabalho na Bahia tinha um dos menores salários nos grandes centros do Brasil, então eles exigiam até mesmo uma espécie de equiparação. Porque tinha um problema aqui, pessoal. A gente falou que na Conjuração Mineira ela não chegou a acontecer porque ela foi denunciada. A Conjuração Baiana, pessoal, também aconteceu a mesma coisa. Ela foi toda planejada, arquitetada, desenhada, só que na hora de acontecer de verdade, ela foi denunciada. Então ela não chegou a ocorrer. Tá? E, pessoal, aqui tem uma diferença que vale a pena ser ressaltada. Enquanto na Mineira só morreu um, que foi Tiradentes, aqui morreu vários líderes, tá? Vários líderes aí foram presos e alguns foram mortos. Mas por que essa diferença, pessoal? Por que lá morreu só um e aqui morreu mais de um? Porque lá na Inconfidência Mineira, quem criou o movimento foram os ricos. Aqui na Baiana, quem começou esse movimento foram os pobres. Então, para o governo português, para um governo elitizado, matar rico não pode, agora matar pobre é normal. Por isso que os movimentos populares, que começam com os mais pobres, sempre acabam com maior número de mortos do que o que começaram pela elite. Bom, e aqui, pessoal, não foi diferente. Tá? A repressão a esse movimento foi muito violenta. Dezenas de pessoas aí foram presas, outras foram condenadas ao exílio lá na África. Tá? Alguns líderes passaram por açoitamento público, que são espécies de chicotadas no meio de todo mundo, e outros morreram enforcados. Bom, galera, então a nossa aula de hoje é essa. Estamos chegando aí ao final das Inconfidências. Tá? Então, um grande abraço a todos e até a próxima aula.